Bom, gente, agora nós vamos falar de outra modalidade. Uma modalidade que a gente chama mais recente no campo da terapêutica do laser, que é a terapia fotodinâmica, ou também chamada de PDT, é sua sigla em inglês. Tá? Então a terapia fotodinâmica ela é uma ferramenta extremamente importante no campo da odontologia. Por quê? Porque muitas vezes áreas que a gente está fazendo a radiação, a gente não consegue um tratamento eficaz pela área estar contaminada de micro-organismos. Então a gente não consegue um tratamento eficaz por conta que essa área está contaminada. Tem uma microbiota contaminada, muita bactéria infectada naquela área. Então propicia o não tratamento efetivo apenas com a luz laser. Então a terapia fotodinâmica ela é definida como uma reação fotoquímica utilizada com o objetivo de causar destruição seletiva de um tecido. É uma técnica terapêutica de 2 etapas, na qual a utilização de uma droga sensibilizante, tópica ou sistema, e seguida da radiação da luz laser visível, ou seja, do laser vermelho. Então veja que a terapia fotodinâmica ela necessita de um adjuvante, ou seja, de um agente fotossensibilizador pela luz laser para que ele seja efetivo. Então esse tratamento ele é muito utilizado, por exemplo, na dermatologia. Então, na dermatologia, os dermatologistas utilizam muito essa luz laser, por exemplo, para fazer rejuvenescimento da face, né, da pele da face de alguns pacientes. Por exemplo, para tratar alguns cânceres de pele, como, por exemplo, o carcinoma basocelular, não melanoma, né? Então é bastante utilizado na dermatologia. Um tempo atrás é que na odontologia a gente começou a empregar esse tipo de ferramenta. E a gente nota um efeito benéfico extremamente interessante. Então aqui nesse diagrama eu tenho que a PDT, essa terapia fotodinâmica, consiste realmente na associação de alguns componentes, como a luz vermelha, que eu já acabei de falar, um agente fotossensível. Esse agente fotossensível, normalmente ele é exógeno, a gente adquire ele. Então, no ramo da odontologia, a gente pode utilizar alguns agentes fotossensíveis, fotossensibilizantes. Por exemplo, o azul de metileno, que é um líquido azul nas concentrações de 0,01% ou 0,5%, porfirinas, o iodeto de potássio e também o ácido aminovelúnico. Esse ácido, que é o ALA, ele é muito utilizado, por exemplo, na dermatologia, em lesões, por exemplo, pré-cancerígenas, que a gente também vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então veja que a interação da luz laser com esse agente fotossensibilizador, o que é que ele vai causar? Ele vai provocar necrose celular, morte de micro-organismos. E como é que isso vai acontecer? Então o que é que vai acontecer? O agente fotossensível, ele vai ser estimulado pela luz laser, pelos fótons liberados pela luz laser. Então esses elétrons vão ficar em estado excitável, produz uma energia. Essa energia provoca a formação de um substrato de oxigênio. Ou seja, esse substrato de oxigênio, ele vira uma espécie reativa de oxigênio, provocando na célula o que a gente chama de dano celular, ou estresse oxidativo. Então esse diagrama, ele revela de forma muito simples a aplicação dessa terapia fotodinâmica. Então eu vou ter um agente fotossensível, que eu acabei de falar em alguns para vocês, no slide anterior. Então, com a associação da luz laser e dos fótons, esses elétrons vão ficar em estado bastante excitado, produzindo energia. E essa energia, ela libera um substrato, que é oxigênio. Sendo que esse oxigênio, ele vai ser disposto na forma mais altamente reativa, que a gente denomina isso de espécies reativas de oxigênio, produzindo, então, um dano
ao micro-organismo via oxidação irreversível de componentes celulares. É o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, a maquinaria existente dessa interação entre o agente fotossensível e a luz laser promove essa alteração importante na excitação dos elétrons, promovendo esse substrato mais importante, que é o oxigênio, na sua forma mais reativa, produzindo assim espécies reativas de oxigênio, produzindo na célula estresse oxidativo, favorecendo com ela a sua morte, dano irreversível ao micro-organismo, realmente levando ele à morte. Então, essa ferramenta ela é extremamente importante, principalmente quando a gente tem situações de contaminação visível na cavidade oral e onde eu não tenho tratamento eficaz. Principalmente quando eu dou a esse paciente, por exemplo, antibióticos. Antibióticos de largo espectro, muitas vezes, que não tem ação naquele local da contaminação que eu estou trabalhando. Então isso evidencia muitas vezes um tratamento de antibiótico terapia empírica, porque muitas vezes também o dentista não faz uso, por exemplo, de cultura com antibiograma para conhecer aquela microbiota melhor, né, aquela alteração ali contaminada melhor. E o PDT vem para melhorar essa condição, já que a aplicação ela vai ser local. E esses micro-organismos eles tendem a ter morte celular através desse estresse oxidativo de forma mais pontual. Então é uma ferramenta extremamente importante e interessante que a gente pode estar utilizando em diversas áreas. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma alteração importante, bem evidente, por exemplo, no herpes simples, no herpes labial simples. Então vejo aqui que no herpes labial simples eu tenho o paciente ainda na fase de vesícula, que é o momento mais correto de utilizar a terapia fotodinâmica no herpes. Então eu tenho aqui a aplicação na área do agente fotossensível, a aplicação da luz laser. Então a luz laser que eu vou utilizar aqui é uma luz laser de 60 nanômetros, uma luz laser bastante utilizada para esse fim. Então eu tenho aqui essa radiação através do laser vermelho. E vejam aqui, com o passar do tempo, 6 dias, que com 6 dias veja já a formação de crostas. E com 7 dias eu já vejo que melhora das lesões. Aqui eu tenho por 24 horas a formação da crosta, aqui é evidente. E vejam que em tão pouco tempo eu consigo a melhora efetiva do paciente nessa condição. Condição essa que muitas vezes o paciente, muitas vezes a gente faz prescrição de antirretrovirais para eles, né? Então eles duram de 10 a 15 dias fazendo uso de cremes à base de antirretroviral. Então com isso ele tem uma demora na cicatrização da lesão. E com a terapia fotodinâmica eu consigo trazer uma melhora num tempo mais curto, com 7 dias. Aqui eu tenho outro caso, onde eu tenho a fase vesicular bem presente, a aplicação do agente fotossensível, vinculado com a luz laser vermelho. Laser vermelho. E aqui com algumas horas eu já vejo a formação da crosta vinculados a esses pacientes. Então, micro-organismos como vírus é bem evidente a melhora dos pacientes. Em outra situação também a gente pode estar utilizando, por exemplo, essa terapia fotodinâmica. Então, por exemplo, a radiação laser associada com agente fotossensível em osteonecrose por medicamento. Então aqui dois casos em que em 3 meses e 4 meses eu tenho a melhora das lesões. Então vejam aqui que eu tenho, ó, na região aqui retromolar, eu tenho
o aparecimento, uma exposição óssea de um paciente que faz uso de bisfosfonato. Então eu vejo aqui a aplicação da terapia fotodinâmica e vejo a melhora em 3 meses dessa condição. Então, veja que é aquilo que eu disse para vocês. Muitas vezes a gente faz a medicação intraoral para esses pacientes, só que eles não têm uma melhora rápida. Por conta de quê? Porque essa área tem uma vascularização suprimida, bem diminuída. Então, com isso, eu consigo fazer um tratamento mais pontual. Então, muitas vezes eu faço associação de agentes fotossensíveis, como por exemplo azul de metileno com iodeto de potássio nessa área, junto com o laser vermelho, e consigo uma melhora mais rápida desse paciente, 3 meses. Nesse caso aqui superior. Nesse caso aqui embaixo, eu tenho uma exposição óssea maior, mais evidente, e eu consigo, junto com a terapia fotodinâmica, melhorar essa lesão em 4 meses. Veja que eu tenho uma melhora pontual e bem significativa dessa lesão em 4 meses. Coisa que muitas vezes, sem o uso da terapia fotodinâmica, eu nem conseguiria a melhora significativa dessa área, nem tampouco a melhora dessa região apenas com antibiótico terapia local ou mesmo sistêmica. Então veja que a terapia fotodinâmica traz benefícios interessantes para esses casos. Então é um recurso bastante utilizado no momento, a terapia fotodinâmica, para pacientes que têm exposições ósseas por conta da indução de osteonecrose por bisfosfonato. Então aqui, ó, mostrando mais uma vez a interação laser junto com esse agente fotossensibilizante, por exemplo, na periodontia. Então eu tenho aqui, olha, a aplicação desse agente fotossensível em bolsas periodontais. Então, atualmente a gente já tem ponteiras de laser muito pequena, onde eu consigo explorar a bolsa periodontal, ó, junto com a agente fotossensibilizante. Ou seja, a união da luz laser com o agente fotossensível, aqui presente, consegue promover o oxigênio no seu estado mais excitado, promovendo assim estresse oxidativo da região, matando os micro-organismos. Então, é um tratamento extremamente eficaz, por exemplo, utilizado com grande frequência na periodontia. Em outras lesões, por exemplo, como na candidíase eritematosa, na candidíase, por exemplo, aqui na glossite romboidal mediana, eu consigo também, através da terapia fotodinâmica, aplicando o agente fotossensível, juntamente com a luz laser, eu consigo melhorar, por exemplo, lesões de cândida crônica, ou seja, também matar micro-organismos como fungo, seja na região do palato e seja na região da língua, através dessa terapia que a gente chama de terapia fotodinâmica, a associação da luz laser com um agente fotossensível. Em outros casos também, a gente pode utilizar essa luz laser com a associação de agentes fotossensíveis. Nesse caso a gente usa o ALA, né, que é um ácido bastante utilizado, por exemplo, em lesões pré-cancerosas, lesões pré-cancerígenas. Que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a aplicação do laser nessa região. Então eu tenho a aplicação do laser de baixa potência, junto com agente fotossensibilizante, por exemplo, nessa lesão chamada de quelite actínica, que é uma lesão potencialmente maligna. Então, nesses casos aqui, eu tenho paciente já realizado biópsia e visto que tem um grau de displasia
celular evidente nessas quelites actínicas, então eu faço a aplicação da terapia fotodinâmica e vejo a melhora significativa dessas lesões, fazendo que o paciente tenha um tratamento mais eficaz e não evolua, por exemplo, uma lesão já cancerosa. Que nesse outro caso eu tenho também um paciente com uma atrofia importante aqui no lábio, uma lesão extremamente importante, uma quelite actínica também já realizado biópsia e vistos graus de displasias bem evidente. E vejo aqui a melhora das lesões com o uso da terapia fotodinâmica. Então corta. Vamos agora ver os lasers de alta intensidade de energia, que são os lasers cirúrgicos. Esses lasers cirúrgicos, eles são encontrados geralmente em três formas, né? Os que a gente chama lasers de alta intensidade de diodo, os lasers de alta intensidade de CO2 e os lasers de érbio. Esses lasers de diodo são bastante encontrados em clínicas porque eles têm um menor tamanho e também têm um menor custo. E são utilizados, por exemplo, em cirurgias de menor porte, como por exemplo em gingivectomias, em gengivoplastias, em remoção, por exemplo, de freio de língua, né, em frenectomias. Temos também aqui os lasers de CO2, que eles são bons para fazer incisões em tecidos, por exemplo, porque eles absorvem água, né? Então eles são utilizados como meio aquoso, então são muito utilizados para fazer incisões maiores, né? Incisões de cirurgia, por exemplo, de cabeça e pescoço. Eles também são utilizados, de CO2, para fazer, por exemplo, para tratamento de sensibilidade dentinária. E os lasers de érbio, que são utilizados, por exemplo, para fazer preparo de cavidades. Então, esses preparos de cavidades, eles são geralmente utilizados com esses lasers de érbio. Então, aqui nessas fotos, eu tenho aqui dois tipos de lasers de alta intensidade que eu posso estar utilizando. Esses lasers de alta intensidade em diversas atividades cirúrgicas no ramo da odontologia. Entre elas, por exemplo, na implantodontia, nas cirurgias dos sisos, nas gengivectomias e gengivoplastias que eu acabei de falar, no preparo de cavidades, por exemplo, na remoção de cáries. Na dentística é bastante utilizado esse laser de alta intensidade. Tá? Então são ferramentas bastante utilizadas para esse segmento. A partir de agora, nós vamos ver dois vídeos cedidos por alguns colegas mostrando a aplicação pontual desses lasers de alta intensidade que são utilizados nesses diversos ramos da odontologia que eu acabei de falar. Corta. Então, outro segmento utilizado é os LEDs. Os LEDs na odontologia são utilizados com bastante frequência. Então, esses LEDs, na verdade, são diodos emissores de luz. Esses LEDs, eles convertem a energia elétrica diretamente em luz por eletroluminescência, o que proporciona um mínimo aquecimento. Então, na verdade, existe uma diferença básica, por exemplo, dos LEDs
que emitem luz, assim como a luz halógena, que é aquela que a gente utiliza, por exemplo, no fotopolimerizador, para fazer o endurecimento das resinas compostas. Então, esses LEDs, eles têm, por exemplo, um mínimo aquecimento, então eles seriam atualmente hoje utilizados com maior frequência por terem essa propriedade, aquecerem de forma menor, quando comparado com a luz halógena, que são as utilizadas, por exemplo, com os fotopolimerizadores. Outra coisa interessante que esses LEDs têm é a vida útil, relativamente mais longa, cerca de mais de 10.000 horas. E também esses LEDs, eles passam por pequena degradação com o seu uso através do tempo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um dispositivo, né, de LED bastante utilizado não só para a dentística, né, para o endurecimento das resinas compostas, e a gente tem também aqui outros tipos de LEDs utilizados, por exemplo, no clareamento dental, que é utilizado com certa frequência, assim como os lasers de baixa potência, que também são utilizados como agente de clareamento, conforme eu tinha falado anteriormente. E outra coisa bastante interessante desses LEDs é que esses LEDs também são usados, por exemplo, para diagnóstico, para biópsia, que a gente chama de biópsia por quimioluminescência. Essas biópsias por quimioluminescência são sistemas de detecção baseados em luz. Então, pessoal, esses são os vídeos onde nós vamos ver a aplicação pontual do laser de alta intensidade, do laser cirúrgico, num caso bem interessante, por exemplo, de gengivoplastia. Então veja que eu estou usando aqui um laser de alta intensidade para fazer essa cirurgia de gengivoplastia. Então vejam que o laser de alta, ele faz o corte do tecido, cortando todo o excesso de gengiva marginal, de canino a canino, desse segmento inferior, desse segmento de mandíbula. E eu estou usando aqui no caso aquele laser menor, né, que eu tinha falado anteriormente, aquele de Erbium, que é um laser menor, que ele é mais utilizado em consultório e muito utilizado na periodontia para fazer esse tipo de intervenção. Principalmente, por exemplo, em gengivoplastia, em gengivectomia, por exemplo, de paciente que faz uso de aparelho ortodôntico. E esse aparelho ortodôntico causa aquelas hiperplasias gengivais. Também bastante utilizado em gengivectomia de paciente que tem fibromatose gengival, aqueles pacientes que tomam anticonvulsivante e fazem aquela gengiva mais proliferativa. Então vejam que o vídeo mostra que ele vai seccionando toda a margem gengival em excesso, regularizando as papilas gengivais, promovendo todo o contorno. E uma coisa interessante, não sei se vocês estão observando, que ao passo que ele faz a secção, né, a destruição do tecido, ele já causa hemostasia, lembrando quase que um bisturi. Um bisturi elétrico, né? Então vejam que ele causa toda a secção do tecido.
E outra coisa interessante, outra vantagem, que geralmente nesses casos, os pacientes têm um tempo operatório, né, um tempo de pós-operatório muito menor quando comparado com uma gengivectomia ou gengivoplastia com bisturi frio. Nesses casos, tem alguns protocolos, por exemplo, que utilizam o laser de alta e logo após, para melhorar e adiantar a cicatrização, faz um laser vermelho, faz um laser de baixa intensidade logo após essa aplicação. Esse laser, por exemplo, cirúrgico, pode também ser muito utilizado, por exemplo, nas cirurgias de terceiro molar, também nas frenectomias de língua, nas labiais, superior e inferior. São procedimentos até muito mais rápidos quando comparado com as cirurgias convencionais. Vocês vão ver que é um procedimento relativamente rápido. O ideal é que nessas cirurgias de gengivectomia o paciente passe por um tratamento periodontal antecipado, né? Nesse caso. Então vejam ali, ó, que no elemento 31, aquela parte mais escura, aqui apontada, aquilo aqui é um tártaro, né? Um cálculo dentário, por isso que ficou um pouquinho escuro. Mas logo após que ele faz a gengivoplastia, ele depois passa um ultrassom para melhorar essa condição. Então vejam que na verdade o que mais problematiza o uso desses lasers de alta potência, na verdade são o custo, né? São lasers que têm um custo mais elevado, é mais oneroso realmente o preço, né? É o que encarece realmente é o custo do aparelho. Mas ele é bem utilizado. Veja com a inspiração eficiente, veja que já requer uma hemostasia melhor. Queria agradecer ao Dr. Robert por ter cedido esse vídeo para trazer hoje para a gente dar essa olhada. Que ilustra bem, né? Ilustra bem o efeito. Vocês observem que a gente já vê que os incisivos, principalmente, né, já está com a visualização do aumento da coroa clínica. A coroa clínica está maior. A gente percebe com mais facilidade. Veja que o tecido fica às vezes encrostado na ponteira, então tem que aspirar, ou senão limpar com uma gaze. Muito bom.
E o mais legal é ter esse campo cirúrgico limpo, né? Não fica tão sangrante. Veja que o aspirador, né? A aspiração ela não é nem tanto solicitada. A gente vê que as papilas elas ficam com um contorno até mais delicado e mais uniforme, as papilas gengivais. Aí agora ele vai para um segundo passo, que é passar o ultrassom, para remover os coágulos, algum tártaro que porventura esteja. Então veja que removendo o tártaro. Excelente. Então vamos agora para o segundo caso também. Esse segundo caso é um caso onde a gente está utilizando também um laser de alta, só que é um laser de CO2. Vejam que ele é todo jateado, ó, por ele esquentar demais. Veja que ele tem uma água para refrigerar bem. Então veja, a gente tem essa cárie cervical. Você veja que o laser ali está agindo, está removendo todo o tecido cariado. A grande vantagem que a gente tem é que a gente consegue realmente tirar todo o tecido cariado sem remover esmaltição, dentinação. O laser é muito mais sensível do que a remoção convencional de cárie que a gente tem, por exemplo, com broca. Então vejam toda a cavidade preparada. Então gostaria de agradecer a Laris Research que cedeu esse vídeo para eu trazer para vocês, mostrando aí a remoção de tecido cariado com laser de CO2, laser de alta intensidade, e aí a restauração já é realizada. Então vejam que são dois recursos utilizados, né, por esses lasers de alta potência, onde eu consigo fazer procedimentos cruentos, trazendo um resultado mais significativo no sentido de limpeza do campo operatório, maior sensibilidade na remoção de tecido cariado. Então esses lasers eles são muito utilizados para isso. Pena que seu alto custo não é tão difundido, por exemplo, nas clínicas de um modo geral, né? As faculdades geralmente é que tem esse dispositivo para estar desenvolvendo com a população, né? Então eu mostrei para vocês a aplicação do uso de laser de alta, o de diodo, que foi o que a gente utilizou para fazer a gengivoplastia, e o laser de CO2, que eu utilizei para fazer o preparo cavitário. Então aqui mostrado nessa figura, né, nesse vídeo, e aqui o do preparo cavitário, que é um laser de CO2 que eu já utilizei para fazer essa resina, mas eu também, essa restauração, mas eu poderia também estar utilizando um de hérbio também, para esse caso. Outra indicação do laser de CO2 também é para sensibilidade dentinária, é muito utilizado para fazer a obliteração dos canais, dos canalicos, né, dentinários. Então é muito utilizado. Então essas foram as aplicações do laser de alta intensidade. E para finalizar o nosso curso, trouxe aqui algumas referências, umas referências de livros que a gente pode estar utilizando para fazer uma pesquisa, né, para fazer um aprofundamento do conteúdo. Livros que a gente tem tradução em inglês, do inglês, né, para o português, uma literatura mais internacional. Livros escritos por professores
aqui do Brasil. Então são livros, por exemplo, esse vermelho aqui e esse roxo, são livros que tanto traz a parte de lasers de baixa potência, alta potência e também lasers LEDs, da luz LED também, ou lasers também que só trata de baixa intensidade, que são de baixa potência ou baixa intensidade, que são esses dois aqui, esse verde e esse azul. São livros que trazem também protocolos de tratamento, protocolos de indicação específica de laser para cada situação habitual, na dentística, na periodontia, na cirurgia, na estomatologia e por aí vai. Então são livros que vale a pena a gente ter para a gente realmente pôr os conceitos em dia e sempre aprofundar o conhecimento. Outra coisa interessante que eu queria deixar bem claro é com relação à prática do uso do laser. Então, se eu tenho meu aparelho de laser em casa, no consultório, ou mesmo nas universidades, esse laser ele só pode ser usado se os profissionais que manipulam tiverem essa prática vinculada, registrada ao CFO. Então, existe uma resolução desde 2008, que é a resolução do CFO 82, que reconhece e regulamenta o uso pelo cirurgião dentista de práticas integrativas e complementares à saúde bucal. Então, essas práticas, que entre elas vai estar a hipnose, vai estar o uso do óxido nitroso, entre elas a gente tem a laser terapia. Então, a laser terapia ela é regulamentada, ela é reconhecida através do CFO e só poderá realmente exercer essa prática integrativa da laser terapia se o indivíduo for regulamentado baseado nessa resolução de 2008. Então, essa resolução, ela reconhece que são atribuídas a habilitação de laser em odontologia para aquelas pessoas que têm realmente o curso, um curso que a gente tem uma habilitação, uma certificação, por exemplo, com instituição de ensino superior, ou então entidades especialmente credenciadas junto ao MEC ou ao CFO, em entidades de classe, sociedades de laser terapia devidamente registradas também no Conselho Federal de Odontologia, e que esses cursos eles tenham uma carga horária mínima de 60 horas, e que essas 60 horas elas sejam distribuídas em atividades teóricas e práticas. Para quê? Para que esses indivíduos eles consigam aplicar a interação da luz com os tecidos biológicos e também fazer terapia fotodinâmica e aplicações clínicas do laser em alta e baixa intensidade e LEDs nas diversas áreas da odontologia. Então você só poderá anunciar que faz essa prática integrativa de laser terapia em outdoors, na internet, em jornais, se você tiver essa habilitação registrada no Conselho Federal de Odontologia. Você pode até ter sua certificação e deixou guardada lá no seu consultório. Então, se você não registrou no Conselho, também não adianta de nada. Então, você tem que ter essa habilitação vinculada ao Conselho Federal, registrada. Então, vocês têm que ir até o Conselho de Classe e realizar essa regulamentação. E os alunos que porventura estejam na faculdade e usam a luz laser para tratamento de algum paciente, eles têm que ter a supervisão direta de um professor habilitado também. O professor deve ser habilitado junto ao Conselho Federal de Odontologia para também poder utilizar essa ferramenta. E outra coisa interessante é que as pessoas que utilizam ou que ministram, ou melhor dizendo, que ministram esse curso, eles devem ter a habilitação também da laser terapia pelo Conselho Federal de Odontologia, regulamentado pelo Conselho de Odontologia. E para finalizar nosso curso, eu deixo aqui o meu e-mail de contato, silvajunior@gmail.com, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer algum comentário pertinente ao curso, para acrescentar, para fazer com que a gente melhore
a forma de apresentação dessa ferramenta tão importante, né? Gostaria de agradecer a Teleodonto, né, pela oportunidade, em nome de toda a equipe, da Maria, Paulo, também da professora Maria Isabel, por ter me dado essa oportunidade, por ter me convidado para estar junto com vocês, prestigiando a 23ª Jornada Acadêmica de Odontologia, da Faculdade de Odontologia da UERJ, de forma online, né, podendo levar esse conhecimento para tanta gente. Meu muito obrigado, fica aqui o meu abraço e certos que vamos nos encontrar em outra oportunidade. Forte abraço.